E se a internet deixasse de existir? 30 anos atrás, acessar a internet era um privilégio de poucos. Menos de 1% da população mundial tinha essa possibilidade. Mesmo assim, era um serviço extremamente limitado. Apenas 3 décadas depois e tudo mudou. Hoje em dia, 2/3 das pessoas no mundo acessam a internet. São mais de 5 bilhões de seres humanos conectados. A internet se tornou parte da nossa vida. E para muita gente, ter acesso a ela é quase tão fundamental quanto a energia elétrica ou o gás encanado. Até porque a gente passa boa parte do dia online. Só no Brasil, cada pessoa fica em média mais de 9 horas por dia no celular, no computador ou em outros aparelhos eletrônicos. E com tanta dependência nossa em relação às redes hoje em dia, isso faz a gente se perguntar: como seria o mundo se a internet deixasse de existir? O que aconteceria se a internet acabasse? Antes da gente entrar num exercício de imaginação, é bom você saber que já existiram situações em que milhões de pessoas ficaram sem acesso à internet por longos períodos, e algumas delas foram por motivos bem inusitados. Uma das minhas histórias preferidas aconteceu em 28 de março de 2011, quando uma idosa cortou um cabo e deixou um país inteiro sem internet. Isso aconteceu na Armênia, um país que fica entre a Europa e a Ásia. Uma senhora de 75 anos estava à procura de sucata para reciclagem, e ela encontrou um cabo que pensou que era de cobre e que poderia valer algum dinheiro. Então ela cortou um pedaço desse cabo. Puf! A Armênia inteira, além de parte da Geórgia e do Azerbaijão, ficaram 12 horas sem internet. Isso porque no mundo inteiro a internet depende de uma rede de milhões de quilômetros de cabos de fibra ótica. Muitos deles ficam embaixo d'água. Dá uma olhada nesse mapa. Existem cabos gigantescos de até 20 mil quilômetros ligando os continentes. Eu espero muito que aquela senhora da Armênia não veja esse vídeo. E inclusive tem a ver com esses cabos um dos fatores que podem levar a um apagão na internet em alguns lugares. Aqui no Brasil, por exemplo, uma usina de desalinização, que deve ser construída na Praia do Futuro, em Fortaleza, vem gerando preocupação. O local reúne o cabeamento de 8 empresas de telecomunicações, responsáveis por 99% do nosso tráfego de dados. O temor é de que algum imprevisto durante as obras possa derrubar a internet em boa parte do Brasil. A ação proposital de autoridades também é uma ameaça à internet em algumas regiões. O que aconteceu em 2019 quando tretas políticas levaram o governo da Índia a limitar o sinal de internet na região de Caxemira, que tem mais de 10 milhões de habitantes, e isso durante um ano e meio. A mesma coisa aconteceu em alguns países durante a Primavera Árabe, em 2010. E nada impede que volte a acontecer no futuro, em proporções ainda maiores. Alguns especialistas dizem até que se os Estados Unidos quisessem, eles seriam capazes de desligar a internet no mundo inteiro. Pois é assustador pensar que a conexão de tanta gente está sob o controle de tão poucas pessoas. E são poucas mesmo. Nesse livro chamado Erro 404, Preparados para um Mundo Sem Internet, a pesquisadora Esther Paniagua conta que a internet global está na mão de 14 pessoas nos Estados Unidos. Esse grupo de guardiões é responsável por controlar o sistema DNS. É ele que traduz os endereços de IP em nome de domínios. E sem isso, o conteúdo da internet até continuaria existindo, mas ficaria meio que de certa forma inacessível. Esses 14 guardiões se reúnem a cada 6 meses para atualizar o sistema. E eles precisam levar inclusive uma chave física para essas reuniões. Parece filme de espionagem, só que ao invés de 007 é 014. E outro motivo que pode deixar nossa conexão por um fio são as guerras. Foi o que aconteceu no Iêmen alguns anos atrás. O país todo ficou dias offline por conta de um ataque aéreo que atingiu a estatal responsável pelo acesso à internet no país. Agora imagine isso em escala global. Especialistas dizem que existem cerca de 30 edifícios que são os pontos nevrálgicos do sistema de conexão mundial e que, se forem feitos ataques simultâneos em todos eles, a internet mundial basicamente deixa de funcionar. E eu também espero que nenhum grupo terrorista esteja vendo esse vídeo. Já bem longe da Terra, um outro fator que pode colocar nossa conexão em risco são as tempestades solares. Nesse ano, inclusive, alguns jornais noticiaram que a alta no ciclo de atividade do Sol poderia levar a uma grande ejeção de massa coronal, o que por sua vez poderia distorcer o campo magnético da Terra e causar um apagão na internet. Na verdade, não é bem assim. Como eu expliquei nesse outro vídeo, a gente ainda não tem capacidade de prever com precisão, nem com muita antecedência, como e quando vai ser a próxima tempestade solar. Isso pode acontecer a qualquer momento, mas somente uma tempestade extremamente forte e extremamente improvável causaria uma pane generalizada na internet aqui da Terra. Mas, a título de curiosidade, vamos imaginar: e se isso acontecesse?
E se qualquer um desses cenários que eu trouxe até aqui provocasse um apagão total e permanente da nossa conexão? Como seria a nossa vida se de um dia para o outro a internet simplesmente deixasse de existir? Bom, o primeiro grande desafio seria saber que isso aconteceu. Afinal, nossa principal ferramenta para descobrir o que está acontecendo no mundo é a própria internet. Sem ela, a gente certamente ia demorar um pouco para ter uma ideia do tamanho do estrago. Em um primeiro momento, você com certeza iria conferir seu modem ou tentar se reconectar à rede do seu celular. Sei lá, bota no modo avião e tira. Depois você ia ligar furioso para sua operadora e eles talvez nem conseguissem te atender, já que milhões de pessoas estariam passando pelo mesmo problema ao mesmo tempo. A notícia de que a internet do mundo todo está fora do ar provavelmente chegaria pela televisão, mas pode ter certeza que isso não seria tão rápido assim. E isso porque a internet é fundamental para que os jornalistas se comuniquem com os correspondentes em outras partes do mundo. A constatação de que a pane é global demandaria muitas ligações telefônicas, e os próprios noticiários teriam dificuldade de apurar o que exatamente tinha acontecido. Aliás, a informação como um todo seria impactada severamente caso a internet chegasse ao fim. Pense em toda a quantidade de textos, fotos, vídeos, todo o conteúdo que só está disponível online sem uma cópia física. Para você ter ideia, a quantidade de dados da internet como um todo é na casa dos zettabytes. Isso é equivalente a 1 trilhão de gigabytes. Na Wikipédia, por exemplo, existem mais de 1 milhão de páginas só em português. A perda dela seria equivalente do século XXI à queima da Biblioteca de Alexandria. Para pesquisar uma informação sem o Google, o jeito seria recorrer às velhas enciclopédias de papel, que são atualizadas numa velocidade muito menor do que qualquer site hoje em dia. E aí os estudantes iriam entender o drama que era a vida da galera com mais de 30 anos. A nossa vida social também não seria mais a mesma. Sem as redes sociais, nós perderíamos os grandes ambientes de debate e de discussão de ideias que pautam nosso cotidiano. Nós nunca mais veríamos memes no X, fotinhos no Instagram, dancinhas no TikTok ou peções no LinkedIn. E eu tenho certeza que você também não saberia mais o aniversário de quase ninguém. A comunicação com os nossos amigos também mudaria radicalmente. Sem o Zap nosso de cada dia, a melhor solução para bater um papo à distância seria ou mandar uma carta ou fazer um telefonema, como os antigos afetos. E sem os aplicativos de namoro, a única maneira de conhecer alguém seria olho no olho. A gente também precisaria encontrar novas formas de se divertir. Primeiro porque aquele joguinho secreto do dinossauro que o Google libera quando cai a internet, uma hora ia acabar ficando entediante. E para quem gosta de filmes e séries, não existiriam mais serviços de streaming. Seria o retorno das videolocadoras? Talvez muitos de vocês nem pegaram essa época, e eu me sinto muito velho falando isso. Eu vou embora. Até aqui você pode estar pensando que não seria tão ruim. As pessoas iriam se encontrar mais pessoalmente, e talvez todo mundo voltasse a se aproximar um pouco. Pode até ser, mas a verdade é que uma vida sem internet teria muitos outros pontos negativos. Na educação, por exemplo, a possibilidade de ter aulas à distância, que se tornou tão comum nos últimos anos, deixaria de existir. Assim como na saúde. A telemedicina seria só mais um artigo de ficção científica. E o pior é que os dados das fichas médicas também são armazenados na internet, o que poderia levar a um apagão informativo nas nossas consultas. E por falar em saúde, farmácias e laboratórios, que dependem da rede para encomendar medicamentos e insumos, teriam uma dificuldade imensa de trabalhar. E só isso já seria um problema e tanto. Mas quando a gente pensa que a produção dos remédios também depende de uma complexa rede de dados, parece que a coisa fica mais preocupante ainda. O mundo do trabalho também seria severamente impactado, até porque existem muitos trabalhadores que são totalmente dependentes da internet para exercerem suas funções. E aí eu estou falando dos motoristas de aplicativo, dos desenvolvedores de software e, é claro, dos influenciadores digitais. É isso, galera. Se a internet acabar, eu estou na rua, mas as dificuldades não param por aí. Mesmo trabalhos que não dependem exclusivamente da internet seriam afetados. Para dar só um exemplo, imagine o caos na vida de um bancário que não poderia mais acessar as contas dos clientes porque o sistema caiu. A comunicação nas empresas também ficaria prejudicada e seria muito difícil organizar reuniões com times que ficam em cidades ou países diferentes, o que nos leva a um problema ainda maior. Hoje em dia, a internet não só é importante para o nosso trabalho, mas para toda a economia mundial. Existem mais de 100 mil transações financeiras online por segundo no mundo. E essas transações movimentam por dia trilhões de dólares. Portanto, mesmo que a gente ainda pudesse ir a uma agência física e fazer um saque ou depósito, um verdadeiro colapso econômico seria inevitável. Isso porque, sem internet,
As trocas comerciais entre diferentes países também iriam parar. Isso colocaria em risco a produção de alimentos, peças para equipamentos e outros produtos. Para você ter uma ideia, metade da comida que a gente come aqui no Brasil é importada. Não é muito difícil imaginar que as prateleiras dos supermercados iam ficar vazias. E as indústrias iriam parar de produzir por falta de matéria-prima. A vida nos hospitais seria um verdadeiro inferno e o desemprego, que já é alto, aumentaria ainda mais. E olha, essas são só algumas das consequências do fim da internet. Tem outras coisas que talvez nem nos venham à cabeça que podem parar de funcionar. Os grandes provedores de nuvem, por exemplo, armazenam dados de toda a nossa vida, do histórico de mensagens ao banco de fotos e vídeos e até mesmo as planilhas da empresa. E como tudo isso fica na rede, sem ela simplesmente some. Alguns especialistas até acreditam que a humanidade como a gente conhece só poderia funcionar por 3 meses sem internet. Depois disso, o colapso seria inevitável. E não é como se nós pudéssemos ligar para algum serviço de suporte. No entanto, a boa notícia é que esses especialistas também são bem otimistas quanto à capacidade da gente restabelecer o acesso, mesmo em uma situação de colapso total. Talvez o apagão não durasse muito tempo, e o nosso mundo digital renascesse mais forte, até porque existe uma tecnologia que pode ajudar a trazer a internet de volta à vida, que é a internet via satélite. Bom pessoal, depois de toda essa análise, ficou claro que a internet é mais do que uma ferramenta de comunicação e entretenimento. Ela é o alicerce de muitas das nossas atividades diárias, do trabalho, educação, da saúde e economia. Um mundo sem internet seria drasticamente diferente, impactando todos os aspectos da nossa vida. Mas ao mesmo tempo é interessante pensar em como poderíamos redescobrir maneiras antigas e mais diretas de interação e resolver problemas sem a rede mundial de computadores. O importante é valorizar essa tecnologia incrível que temos à disposição e usar a internet de forma consciente e produtiva. Afinal, ela veio para facilitar nossa vida, mas é sempre bom lembrar de equilibrar o online com o offline. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos como esse, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe nos comentários o que você achou e como você acha que seria sua vida sem internet. Obrigado por assistir e até a próxima, pessoal.